Muito bem, como íamos dizendo, o juiz federal Sérgio Moro diz que a corrupção não pode ser enfrentada apenas pelo judiciário e que é preciso ter esforços e vontade política. O magistrado responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba concedeu a primeira entrevista ao vivo a uma emissora de televisão na segunda-feira. No Roda Viva da TV Cultura em São Paulo, falou sobre as investigações da Lava Jato e os resultados alcançados. Entre eles, a condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e encargos que cabem a ele como juiz federal. Sérgio Moro foi recebido por cerca de 20 manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula, que protestaram em frente à sede da TV. O juiz se disse tranquilo com a atuação na Lava Jato e, quando questionado sobre um possível acordão para liberar Lula, declarou o seguinte: solta aí, Reginaldo. Eu simplesmente, como juiz, eu não posso acreditar numa hipótese dessa. Eu já trabalhei convocado no Supremo Tribunal Federal, já vi como ele funciona, tive a possibilidade até de conhecer algum dos ministros na ocasião, e eu não posso simplesmente acreditar nisso, que o sistema reaja proporcionalmente à gravidade desses fatos. E eu tenho aí a esperança e a confiança que o Supremo Tribunal Federal vai tomar as decisões apropriadas para esses, e eu não digo aqui é o caso do ex-presidente, mas todos os casos envolvendo a Operação Lava Jato. Augusto Nunes, Sérgio Moro mostrou toda a elegância de sempre, não confrontou as instâncias superiores. E como você viu essa entrevista? Como âncora, generoso e firme que você foi? Olha, Felipe, muito obrigado em primeiro lugar pelas palavras de amigo com que você me contemplou. Eu gostei muito da entrevista, sobretudo pela postura tranquila do juiz Sérgio Moro, que falou em tese, né, ele não pode comentar especificamente casos que ele está julgando, mas em tese ele conseguiu passar o recado. E, sobretudo, ele desmontou, só com o modo de falar e a compostura, ele desmontou essa usina de insultos da internet que insiste em apresentá-lo como agente da CIA, participante de conspirações ultraconservadoras, um homem a serviço de partidos. Sérgio Moro é apenas um juiz que cumpre a lei. Ele havia só holofotes, foi difícil convencê-lo a vir ao Roda Viva justamente porque ele não é de se expor, ele é um juiz que fala nos autos, só que ele achou necessário agora, além de cumprir a palavra empenhada, né? Eu já tinha convidado faz tempo, ele se comprometeu a comparecer ao Roda Viva, ele achou importante vir neste momento para esclarecer algumas coisas, né? Ele achava importante esclarecer a questão da condenação, da aplicação do cumprimento da sentença a partir da condenação em segunda instância, né? Ele apresentou ideias que os candidatos à eleição presidencial devem defender no tocante ao combate à corrupção e que neutralizam um eventual golpe do Supremo com a mudança de entendimento quanto à questão da segunda instância, etc, etc. Acho que quem viu enxergou nele um homem de bem, um homem da lei. É que o Brasil não está acostumado a ver isso, né? E foi muito bom. É só confrontá-lo com as aparições e os discursos do Lula para se ver quem representa o Brasil decente e o Brasil cafajeste. É isso aí. Depois desse panorama geral de Augusto Nunes, a gente tem aqui separado vários trechos, então a gente vai mostrando aos poucos e comentando cada um. Sobre a prisão preventiva, o magistrado considerou que ela só deve ser usada em circunstâncias extremas. De acordo com Sérgio Moro, esse instrumento mostra aos acusados que o ciclo de lavagem de dinheiro não será mais aceito. Solta aí, Reginaldo. A prisão preventiva realmente é excepcional, mas veja que a grande maioria, quase totalidade das prisões decretadas foram mantidas no tribunal, foram mantidas no STJ e uma boa parte foi igualmente mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se vislumbraram, olha, havia causa legal para essas prisões. José Maria Trindade, está aí a entrevista com o juiz Sérgio Moro. José Maria Trindade,
perdeu aqui o sinal com a gente rapidinho, daqui a pouco ele já volta. Mas Augusto Nunes, ele estava falando aí sobre a prisão preventiva e sobre o índice elevado que ele tem de decisões mantidas pelas instâncias superiores. Apesar de toda a preocupação nesse momento que a condenação ao Lula seja revogada lá numa instância superior, quer dizer, seja concedido o habeas corpus ao petista no dia 4 de abril, lembrando que o Supremo Tribunal Federal impediu a prisão dele até o dia 4, apesar de tudo, as decisões do Moro normalmente são mantidas, apesar de todo o esperneio, de toda a choradeira, principalmente do pessoal da esquerda ligado aos investigados. Porque são sensatas, raríssimas foram as decisões dele revistas ou revisadas por instâncias superiores, porque ele é um homem sensato, ele aplica a lei. Agora, os que se julgam acima da lei é que lançam esse tipo de insulto, de desvio de conversa, de jogo de cena, porque o Brasil foi tão longe quanto à corrupção institucionalizada que quando apareceu um juiz que faz o que é missão de qualquer juiz honrado, foi esse espanto em que se transformou a Lava Jato. Ele próprio conta, né, que ele começou, como muita gente sabe, que a Operação Lava Jato começou como uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo alguns doleiros do Paraná. E aí, pum, bateu no Petrolão, a Petrobras. E a partir daí não foi nada deliberado, eles investigaram e agora já são mais de quase 300 prisões e gente cumprindo pena. A Lava Jato avança, assim, quanto aos que são julgados pelo Supremo, até agora não foi condenado nenhum. É isso aí, puxou uma pena e saiu uma galinha, não é assim o ditado? É isso aí. É isso aí que o pessoal fala da Lava Jato. E na avaliação do juiz, esse era o caso dos diretores da Petrobras envolvidos na Lava Jato e detidos em operações da Força Tarefa. Sérgio Moro se posicionou sobre a questão do foro privilegiado, que em sua avaliação é algo que não funciona bem no processo de investigações. Solta aí, Reginaldo. O Supremo não é preparado, por melhores que sejam os seus ministros, não é preparado para julgar esses recursos originalmente. Veja o caso da Ação Penal 470, que é chamada Mensalão, com todos os méritos e esforços do ministro Joaquim Barbosa, e ele teve muito mérito nisso, ainda assim levou cerca de 6 anos para o julgamento. Então as coisas vão mais lentamente. Nós temos que eliminar ou reduzir bastante o foro privilegiado. José Maria Trindade, já está nos ouvindo, Zé Maria? Já restabeleceu a conexão? Sim, perfeitamente. O Sérgio Moro querendo a restrição do foro privilegiado. Lembrando que esse processo, o Dias Toffoli, a gente vai falar dele, das decisões que ele tomou enquanto o Brasil estava ganhando de 1-0 da Alemanha, o Dias Toffoli pediu vista nesse caso e ainda não voltou o julgamento. Zé Maria, novamente, perdemos o contato com ele, mas aqui o Sérgio Moro estava comentando, Augusto Nunes, sobre a restrição ao foro privilegiado que toda a população brasileira está esperando, porque a gente vê pela Lava Jato, ele é juiz da Lava Jato em Curitiba, que quem perde o foro privilegiado é preso rapidinho, quem está sendo investigado. É verdade. E é o seguinte, né? As coisas são quase que escamoteadas pela imprensa. Eu, por exemplo, descobri recentemente que a norma no Brasil até 2009 foi o cumprimento da pena depois da condenação, o início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Era assim. Por que mudou em 2009? Por causa dos presos do julgamento do Mensalão. Foi um casuísmo aprovado para limpar a sujeira, tentar limpar a sujeira dos bandidos do Mensalão. Aí passado o casuísmo. Passado o casuísmo, voltou-se ao normal e agora querem mudar de novo. Por quê? Por causa dos bandidos de estimação do Petrolão. Exatamente. E o Sérgio Moro voltou a afirmar que o recebimento de auxílio moradia de R$4.000 por juízes é justificável em razão da falta de reajuste salarial há 3 anos. Sobre as causas da corrupção disseminada no país, o magistrado apontou a necessidade de políticas públicas que vão além da Lava Jato. Solta aí, Reginaldo. Precisa diminuir a influência política na nomeação dos executivos nas estatais. Nesse aspecto, até para fazer justiça, a
lei das estatais que foi aprovada há não muito tempo representou um avanço. Mas é preciso, ao meu ver, fazer mais, né? Não dá para se pensar que a corrupção é um problema a ser enfrentado unicamente pelo Poder Judiciário. Tá aí Sérgio Moro elogiando a lei das estatais, que foi estabelecida durante o governo do Michel Temer e colocou algumas restrições às nomeações políticas nas estatais brasileiras. Quer dizer, né, quem tivesse sido dirigente partidário durante um determinado período anterior à nomeação não poderia ser nomeado. Estabeleceu ali uma quarentena, uma certa qualificação que é necessária para ocupar esses cargos, e ele, na verdade, defendeu, assisti a entrevista, que isso seja estendido também a outros cargos, inclusive de ministros, de outros cargos de toda a administração pública. Perfeito. Por que essas pessoas não precisam ter qualificações? Exato. Na sequência dessas declarações que nós vimos agora no vídeo mais recente, ele disse exatamente isso. Ele falou, agora, se vale para as estatais, por que não para os ministérios? Isso nos pouparia de um Moreira Franco, de um Gedel, né, que já foi ministro, e foi ministro também do Lula. Nos pouparia de um Padilha e pouparia até o Temer, aí de tanta má companhia. Agora, por que não aplicam? É porque está errado. O que o impressiona no Moro é a obviedade das coisas que ele diz. É assim mesmo, quer dizer, é muito racional o que ele diz. E aí chamam de golpista. Ontem tinha essas 20 pessoas que estavam na esquerda, uma coisa triste. A claque 20 petista. pessoas, mas nem mobilizada para isso, de 20 propósito. pessoas. E aí, quando eu passei fui de táxi, a hora que eu cruzei, do que eu fui chamado? Claro, pelos golpista. Que golpe que nós... O golpe da entrevista. É isso aí. É o golpe de ser sensato. Se você é uma pessoa sensata que analisa os fatos com uma certa objetividade, você é chamado de golpista. Zé Maria Trindade já está na linha com a gente. Espero que não caia de novo, Zé Maria. Já está fugindo. Quais são essas impressões aí dessas declarações do Moro? A gente já assistiu a 3 vídeos. Diga aí, Zé. Eu estou ansioso para falar. Primeiro o seguinte, sobre a prisão. Nós falamos aqui nos pingos, né, sobre a prisão preventiva, e ele confirmou, né, o normal é não prisão preventiva, é o caso do Lula, né? É o normal, é prisão depois da condenação em segunda instância. E a prisão preventiva acontece quando o réu, ou condenado em primeira instância, ou mesmo antes da condenação, oferece riscos, não tem endereço fixo, ou pode tentar fugir, ou nos casos aí, continuando a delinquir. Imagina, as pessoas estavam sendo processadas, né, tiveram a ter prisão temporária e depois continuaram a delinquir. Sobre outro comentário assim muito importante sobre essa história das estatais, nunca, Augusto, vai acontecer aí esse tipo de exigência para o Ministério. Isso aqui é papel de barganha. Imagina que o Michel Temer já está fazendo barganha para a mudança ministerial que ele fará no dia 7. Até que é meio compreensível, porque o Brasil tem uma Constituição assim, meio um pouco parlamentarista, né? É um presidencialismo parlamentarista. Todo mundo entende que o cargo de ministro é de deputado. E a principal exigência para as estatais é de não ser político ou não ter sido político ou deputado e tal nos últimos anos. Eu achei ótima essa medida e deveria aplicar para todos os cargos e talvez para a presidência da República. Agora é o seguinte, né, Zé? Você pode perfeitamente fazer como em outros países, você faz acordos partidários que não envolve a nomeação de gente desqualificada para o cargo, e desqualificada no pior sentido da palavra. Né? Você pega prontuários em vez de currículos e nomeia para um ministério importante. Isso não pode acontecer. Faça acordo e nomeia gente decente. Gente, 8 ministros estão sendo processados na Lava Jato. Não pode acontecer. Nem um exame psicotécnico eles precisam fazer, né, Augusto? Psicológico, assim, psicotécnico, às vezes um psiquiátrico, né? Já foram 4 vídeos, na verdade, e vamos em frente que ainda tem mais. Durante a entrevista, Sérgio Moro mandou um recado para a ministra Rosa Weber, que pode decidir sobre o habeas corpus de Lula. O juiz federal elogiou a magistrada, cujo voto é considerado crucial em sessão marcada para o dia 4 de abril. Solta aí, Reginaldo. Nós temos ministros como o decano, o Celso de Mello. Eu tenho um apreço especial pela ministra Rosa Weber. Fui convocado, trabalhei com ela, pude observar a seriedade da ministra, a qualidade técnica da ministra. Então eu tenho expectativa de que esse precedente não vai ser alterado.
Tá aí o Sérgio Moro, que foi assistente da Rosa Weber durante o julgamento do Mensalão, falando bem do Celso de Mello e da Rosa Weber, mas intencionalmente falando dos dois, porque sabe que os dois podem ser decisivos no julgamento do HC do Lula. O Celso de Mello, obviamente, já está muito mais inclinado para votar a favor da concessão do habeas corpus do Lula. Ele tem liderado a Operação Salva Lula nos bastidores do Supremo. Ele quer que o julgamento do HC seja interpretado como um julgamento da execução da pena após condenação em segunda instância. Então ele está fazendo pressão para que a Rosa vá nessa linha e acabe julgando como se fosse uma ação, porque a Rosa, como a gente já comentou várias vezes aqui nesse programa, ela é contra a prisão de condenados após em segunda instância, mas ela costuma votar de acordo com a decisão do colegiado. Então ela tenderia a seguir a jurisprudência da Corte estabelecida naquela sessão de outubro de 2016 e votar contra a concessão do HC do Lula. Então, Rosa Weber e Celso de Mello são duas pessoas chaves aí nessa decisão, e o Moro, com toda a elegância, elogiou, mas colocou os dois em evidência. Certo, Zé Maria Trindade? É exatamente isso que você disse. A ministra Rosa Weber está sob pressão e a gente vê que há conversas ali no sentido de evitar esse habeas corpus. Em vez do habeas corpus, colocar a ação de constitucionalidade, que seria muito mais ampla. A gente vê que o Supremo não está muito preocupado e não sabe onde se meteu. A situação está complicada, a gente vai falar disso mais na frente. Exatamente. Acho que essa entrevista complicou a vida do Supremo, né? Porque os argumentos foram expostos com muita clareza e fica difícil você contestá-los na prática com um casuísmo que é a concessão de um habeas corpus ao Lula. Não dá. Depois do que ele diz, fica evidente que o Supremo, então, trata um brasileiro, considera um brasileiro mais igual que os outros perante a lei. O que circula é que o Celso de Mello, e eu acho que como jurista competente que ele deve meditar bastante e realmente mudar de ideia, porque até agora ele está no grupo de Gilmar Mendes. Ele pode mudar de ideia, ele está revendo posições. E a Rosa Weber, o juiz Sérgio Moro também se valeu do convívio que já teve com ela, porque ele trabalhou com a Rosa Weber no Mensalão, no julgamento do Mensalão. E aproveita para dar o recado, e eu acho que ela vai ouvir. Olha aí, Rosa Weber. Ela ouviu. Não coloque todo o trabalho do Moro a perder, não vai ser complacente com a ala lulista do Supremo. Diga, Zé Maria. Felipe, esse detalhe aí do juiz Sérgio Moro, eu gostaria que ele fosse indicado ministro do Supremo. Eu acho que o próximo presidente terá que fazer isso, né? Eu acho uma justiça. A habilidade dele em formar ali o processo da Lava Jato foi exatamente no sentido de que ele viu cair no Supremo vários processos que tiveram erros lá no início, né? E ele, como experiente aqui do Supremo Tribunal Federal, evitou isso. É tanto que nenhum processo dele caiu até agora. As sentenças foram confirmadas. É isso aí. E o Sérgio Moro disse não se arrepender de ter divulgado áudio da conversa em 2016 entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. O magistrado ressaltou a importância dos protestos da população contra a corrupção e a favor da Lava Jato e apontou que há várias maneiras de ajudar. Solta aí, Reginaldo. Participando intensamente do debate político, participando, vamos dizer, das eleições, escolhendo bons candidatos, defendendo posições no Congresso, defendendo posições públicas. Existe uma série de medidas que as pessoas podem fazer. E é importante também que as pessoas adotem uma postura coerente na sua vida cotidiana. Nós temos muito aquela crítica de que se vê a corrupção no governo e não se vê a corrupção do nosso dia a dia. Pois é, vamos por partes aqui, que a gente está indo de 2 em 2 pontos, e eu falei dele não ter se arrependido de ter divulgado aquele áudio da conversa da Dilma com Lula. Durante o programa eu até tuitei a respeito disso, porque a pergunta, inclusive, de um dos jornalistas foi sobre o suposto pedido de desculpa feito pelo Moro 2 anos atrás em relação à divulgação desse áudio. Vários veículos de comunicação manchetaram, como a gente diz no jargão do jornalismo, quer dizer, deram manchete para isso. Moro pede
desculpas ao STF, pede desculpas ao Teori Zavascki, se eu não me engano era ele na época, pela divulgação do áudio. Aí se você fosse ler lá no documento original, como eu fiz há 2 anos atrás e como eu costumo 2 anos atrás e como eu costumo fazer sempre, a frase do Moro era a seguinte, eu tuitei na ocasião para desfazer essa conversa fiada que tinham criado. A frase dele, aspas, jamais foi a intenção deste julgador provocar tais efeitos e por eles solicito, fecho aspas aí, mas a continuação da frase dava a entender que eram as escusas, que era a palavra usada pelo Moro. Então, ele estava se desculpando pelos efeitos que aquela divulgação causaram. E eu chamei a atenção para esse fato e coloquei no Twitter 2 anos atrás, em 2016, por efeitos, que eram as polêmicas suscitadas pela divulgação, não pela decisão que ele tinha tomado. O Moro, como eu ressaltei na época, bancou a decisão. Ele divulgou e ele bancou e ele não se arrependeu. Não. E agora, 2 anos depois, ele voltou a explicar isso, que é óbvio, mas foi distorcido na época por pessoas interessadas ou por pessoas distraídas que não veem o documento original, que é muito comum na imprensa. A manchete é diferente da fonte primária e a gente, como jornalista, precisa ir à fonte primária. Correto. Eu acho o seguinte, quer dizer, muitos espectadores não gostam quando as perguntas traem uma certa desconfiança do entrevistador em relação ao entrevistado e tal, né? Eles veem, os espectadores veem isso nesse tipo de pergunta, mas é bom porque para o Sérgio Moro, que é um homem sem crimes aí a esconder, foi ótimo, ele gostou muito da entrevista porque ele esclareceu. Exato. Esses casos, o Felipe já tinha escrito, já esclareceu. Os patrulheiros cafajestes da internet continuam insistindo na mentira. Exato. Aí vem o Sérgio Moro e deixa muito claro isso aí, não. Olha, ele não pediu desculpas, não. Ele achou certo o que fez e estava certo mesmo. Porque ele impediu, ele abortou uma manobra criminosa. É isso aí. Exatamente. E aí o Gilmar Mendes acabou suspendendo a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. E aí depois o Teori Zavascki discordou da decisão do Moro e o Moro, nessa entrevista no Roda Viva, disse que é totalmente normal o sistema de pesos e contrapesos do Poder Judiciário. O Teori Zavascki discordou da decisão dele, ele acha que a decisão dele estava certa. Mas o ministro do Supremo discordou. E aí ele citou outro caso em que ele enviou um material para o Supremo Tribunal Federal e aí o Teori Zavascki reviu a posição também em favor da posição que ele havia adotado. Quer dizer, tanto a discordância de cada lado é normal dentro do Poder Judiciário e não significa que o Moro teve um ato criminoso, que cometeu qualquer coisa disso que, obviamente, os petistas tentam acusá-lo. Zé Maria Trindade, o que você achou aí? Olha, Felipe, é o julgamento moderno, né? É de que o juiz tem que ir além da letra morta da lei e da Constituição, interpretar. Esse é o julgamento moderno. Foi uma decisão muito importante naquele momento, impediu a nomeação do ex-presidente Lula e impediu que se blindasse um investigado pela Lava Jato. Talvez o processo estivesse muito mais atrasado se ele estivesse no governo, né? Inclusive, muita gente diz por aqui, se Lula tivesse ido para o governo com aquela carta branca que a Dilma daria a ele, o impeachment não seria aprovado. Isso porque haveria uma compra, um loteamento do governo que a Dilma não quis entrar tanto, já temendo a Lava Jato. Então, foi uma decisão importante, boa, e ela deve ser avaliada pela história, sim. Foi muito boa a decisão do juiz Sérgio Moro. Agora você vê uma diferença que é essencial, né, entre as pessoas, que é essa que o Felipe estava realçando. O Moro é um homem humilde, ele não se considera dono da verdade. Exato. Ele acha determinada coisa, uma instância superior acha diferente, e ponto final. E é da vida, é assim que as coisas são, como entre a gente. Quando a gente diverge um do outro, alguém está errado. Mas está errando de boa fé, você acredita naquilo. É normal, isso é da vida. E um juiz também, ele acha, por exemplo, vamos lá, que o Lula deveria ser condenado eram 10 anos, 9 anos, né, no começo? 9 anos. Então, 9 anos o tribunal achou mesmo. que merecia mais, por exemplo.
Então, nesse caso, por que os patrulheiros não dizem que o Moro é brando? Exato. Pode ser isso aí. Agora, quem é dono da verdade é o Lula. O Lula nunca errou, nunca cometeu nenhum crime, não é dono de nada, não tem nada a ver com o triplex, não tem nada a ver com o sítio. Esse é o dono da verdade. O Moro é um homem normal. Eu comento que o Moro foi até generoso com o Lula, eles deviam agradecer, eles são realmente ingratos. E lá no Congresso Nacional, Gustavo, um movimento para tentar autorizar que os juízes de primeira instância, por exemplo, sejam processados se a decisão deles for revista em segunda instância, que é um completo absurdo, né? É o chamado crime de hermenêutica que eles estavam querendo incluir naquele pacote desfigurado também de 10 medidas anticorrupção. Nesse caso, o Moro seria punido por ter aplicado uma pena menor. Exatamente, pois é, só faltava essa ironia do destino. E só para completar, a gente viu o trecho do Moro falando como a população pode ajudar, a gente comentou muito isso aqui nesse programa nos últimos dias e foi bom, né, Augusto? O Moro mostrar que toda a participação popular é fundamental, que o indivíduo não acredite nessas pessoas que falam que não adianta, adianta sim. Ele falou do movimento do impeachment e ele com muito cuidado para distinguir as questões políticas da essência do que unia muita gente naqueles movimentos, que era a defesa da Lava Jato. Havia protestos contra o governo anterior, havia várias pautas e tal, mas em vários movimentos o que estava sendo gerado ali era a defesa da Lava Jato. E isso foi muito importante naquele momento e é muito importante agora, principalmente para esse ato do dia 3, na véspera do julgamento do HC do Lula, que a população vá para a rua para impedir essa manobra lá no Supremo. E para terminar aqui nosso primeiro bloco, os últimos registros sobre a entrevista do Sérgio Moro. Entre outros assuntos, o Moro também discorreu sobre a presunção da inocência e reiterou que concorda que a prisão aconteça apenas após a condenação em segunda instância. A edição especial do Roda Viva marca a despedida do âncora e nosso colega Augusto Nunes, e na bancada estiveram os jornalistas João Caminoto, Sérgio Dávila, Daniela Pinheiro, Ricardo Sete e Fernando Mitre. Só para registrar a audiência, ela foi a entrevista mais vista da história do Roda Viva e na medição minuto a minuto do Ibope na Grande São Paulo, a TV Cultura atingiu 4 pontos na faixa das 22h50 às 23h. No Twitter, a entrevista de Moro chegou a liderar o ranking dos assuntos mais comentados no Brasil e no mundo. Parabéns ao juiz Sérgio Moro pelo grande trabalho à frente da Lava Jato e parabéns ao nosso Augusto Nunes, que continua, para nossa honra, minha, do José Maria Trindade, do Reginaldo, do Cleiton Bin e da equipe da Jovem Pan, aqui em Os Pingos nos Is.